E eu creio que todos aqui estão para isso, buscando ouvir a tua palavra, para que venhamos ter conhecimento, né? Louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está, dos irmãos, né? Da minha esposa, que sempre está comigo. Assim que a gente começou a caminhada, né? Ela estava sozinha e eu, através das orações dela, da minha mãe, de todos, eu pude estar junto com ela. Hoje em dia nós estamos juntos, fazendo a obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Que Deus continua nos abençoando e dando força para que nós continuamos assim até o final, porque a palavra diz que nós temos que ser fiel, obediente até o fim, para herdar a salvação. Porque não adianta eu vir ficar 2 anos, 3 anos, 10 anos e abandonar a fé e desviar dos caminhos do Senhor. Eu vou perder todo o tempo, né? Então nós devemos ficar sim até o fim. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, que está aí me acompanhando. Hoje em dia ela tem prazer de estar conosco, né? Aonde nós está, aonde passou por lutas, ainda passa até hoje, porque quem fala que o crente não passa por luta, ele já está perdendo, porque ele já está mentindo. Meus irmãos, muitas das vezes a gente vê a vida do outro, está bem, está feliz, está sorrindo, você pensa, não sabe o que passa, é Deus que sabe, né? Então a gente tem que sempre louvar a Deus, dar graças a Deus em todos os momentos, porque é Ele que vai nos capacitando, é Ele que vai nos conduzindo, né? Como foi difícil para nós chegar aqui hoje, mas estamos aqui pela graça do Senhor, porque foi Ele que veio abrindo o caminho, foi Ele que foi derrubando os empecilhos, foi Ele que veio quebrando as correntes, como Ele diz na tua palavra, porque o inimigo põe tudo isso no nosso caminho, para que nós não venhamos encontrar com esse Jesus, como Zaqueu encontrou. Então o inimigo põe tudo isso no nosso caminho, né? As tempestades, mas Deus, mas Jesus vem tirando tudo, vem livrando. Nós não podemos desanimar. E muitos têm desanimado no meio da caminhada. Em poucas dificuldades, pastor, ele desiste. Um pequeno atraso, uma pequena dificuldade, ele desiste de vir para a casa do Senhor. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar sempre firme, caminhando. Não precisa correr, é caminhando. E sem olhar para trás. Deixa tudo para trás. O que ficou, ficou. O que importa é Jesus. O que ficou é resto. E o resto para nós não interessa. O que interessa é obedecer a palavra do Senhor e seguir o que Ele nos manda. Glória a Jesus. E hoje nós vamos falar desse homem que teve um encontro com Jesus. E eu creio que todos aqui querem ter um encontro com Jesus. Está tendo um encontro com Jesus. Amém, glória a Deus. E para nós ter encontro com Jesus, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos caminhar para encontrar com Ele. Muitas das vezes nós temos que caminhar uma caminhada longa para encontrar com Ele. E temos que encontrar com Ele verdadeiramente. Muitas das vezes nós temos que, com o começo, nós temos que se arrepender. E muitas palavras, o povo hoje em dia não quer ouvir muito falar sobre o arrependimento, sobre a confissão de pecados. Mas eu creio e eu fui ensinado para isso, e a palavra nos diz que sem arrependimento nós não entramos no céu. Nós não vai haver, né? Nós não vai ter essa salvação sem nós confessar os nossos pecados e arrepender de tudo que nós fez e seguir e ter esse encontro com Jesus. E o primeiro passo é arrepender e buscar a presença de Deus na nossa vida, né? Porque a palavra do Senhor, gente, ela fala em vários locais da Bíblia que nós devemos se arrepender, né? Dos pecados e buscar sempre o Senhor. Eu separei um versículo aqui só para mim ler rapidinho dos irmãos, para nós entrar na palavra. Atos dos Apóstolos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus,
para que os seus pecados sejam cancelados. Então, se eu não arrepender e não voltar para Deus, os meus pecados estão ativos. Eles não foram cancelados. Em Lucas 13, eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Se eu não arrepender, você não arrepender, nós vamos perecer. Nós não vamos herdar o que nós estamos buscando, que é a salvação. Nós podemos até viver uma vida normal, recebendo bênção, alguma coisa, mas no grande dia nós vamos perecer, porque a palavra que diz, 1 João 1,19 diz, 1,9, e é o Evangelho que diz isso: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Olha o tanto de Deus é bom. Olha o tanto de Jesus é maravilhoso. Irmãos, para pensar. Eu tiro eu. Se botar um telão na minha frente e falar assim, eu vou passar tudo que você fez de errado. Eu falo, eu não mereço nada. Mas Deus, Ele diz aqui, se confessarmos, Ele é justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Aleluia. E Ele diz também, em Mateus 3,8, que depois de arrepender, depois de confessar os nossos pecados, de nós estarmos vivendo uma vida na presença de Deus, Ele diz assim: deem fruto que mostrem o arrependimento. A vida do cristão é essa. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Como que eu vou dar esse fruto? É a transformação de vida. É o que eu fazia e eu não faço mais. É a obra que eu estou fazendo. É a vida que eu estou vivendo. Uma vida reta diante de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Aí sim, você vai ver fruto da irmã, você vai ver fruto do irmão, porque ele teve uma vida transformada e continua fazendo a obra. É você vir debaixo de chuva para a igreja, é você vir cansado para a igreja, é você vir para o ciclo de oração, é você orar, dobrar os seus joelhos, interceder pelos seus inimigos, por quem te faz mal, pela tua igreja, pela tua família. Aí você vai ver os frutos. Esse é o fruto do arrependimento, porque ele está sendo grato a Deus por ter recebido o perdão. Aí você vai ver que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. E Zaqueu não foi diferente. Amém, meu Deus. Zaqueu, sabendo que ele ia passar na cidade, Zaqueu, sabendo que ele ia passar pela cidade de Jericó, que ele ia atravessar a cidade, e ele entrando em Jericó, e Jesus atravessava a cidade. Jesus entrava em Jericó, a cidade, e essa cidade na Bíblia fala que essa cidade antes era uma cidade amaldiçoada, porque o Senhor amaldiçoou essa cidade através de Josué, que diz lá em Josué 6, 26, e aonde essa maldição, diz lá na frente, que ela foi cumprida em 1 Reis 16:34, que foi onde o Iel, o Betelita, e edificou Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e afundou e morreu o seu segundo e o seu último filho, Segube, o seu último filho. Porque quem edificasse aquela cidade era amaldiçoado. Josué, através de Josué, Jesus amaldiçoou aquela cidade. Deus amaldiçoou aquela cidade. E foi acontecido. Porque você pode ir lá em 1 Reis 16:34 que você vai ver. Mas mesmo assim, Jesus passou daquela cidade.
Porque Ele tinha um propósito na vida de Zaqueu. Porque Ele conhece o nosso coração. Jesus conhecia, Jesus sabia que aquele homem queria conhecer Ele. Foi por isso que Ele passou em Jericó. E Ele, como tendo no coração que Ele queria conhecer Jesus, Ele procurou de todas as maneiras a conhecer Jesus. E era um homem rico, chefe dos publicanos. E Deus não escolhe, não é rico, pobre, quando Deus tem um propósito, e Ele vê o coração quebrantado, o Senhor abre os braços para que nós possamos abraçar com Ele e levar uma vida reta diante de Deus. Zaqueu era um homem que o povo odiava ele por causa das cobranças de impostos, que era abusiva diante do povo de Deus. Mas Deus viu o coração dele e tinha algo que chamou a atenção de Jesus. E Jesus resolveu passar por essa cidade. E ele não podia ver, como diz no versículo, que ele era de pequena estatura. E Jesus não veio nem só para os grandes, nem só para os pequenos. Jesus escolhe aquele do coração quebrantado, daquele que quer viver uma vida reta diante de Deus, de aquele que não mede esforços para buscar viver a vida com Deus. E Zaqueu queria conhecer Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele vinha fazendo milagre, vinha fazendo várias coisas, né? E que era o Salvador. E ele, mais que ele peça, não podia, porque era pequeno e a multidão era muita. Ele procurou a figueira para subir, para ver Jesus passar. Mas quando Jesus, e diz assim, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele sabia que ele ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmãos, Zaqueu não podia vir, subiu na árvore, mas quando Jesus chegou, mandou ele descer. E tem muitos que estão chegando na casa do Senhor, ele já pensa que ele é maior do que todo mundo. Ele já pensa que ele sabe mais de todo mundo. Ele pode até saber, ele pode até pregar bonito, ele pode até louvar bonito, ele pode até tocar bonito. Mas se ele não tiver um coração quebrantado, uma vida reta com Deus, não adianta nada. Foi por isso que Deus deixou essa palavra: Zaqueu, desce. Porque quando eu chego diante de Deus, eu tenho que descer. Eu tenho que descer, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, para que Deus venha encher do seu poder, da sua sabedoria, para que eu possa vencer as lutas que nós temos por aí. Porque se eu querer ser o que eu não sou, eu não vou dar conta de vencer as batalhas, as lutas. Por que nós estamos aqui hoje? É porque você está dando lugar para que o Espírito Santo cresça na sua vida. É porque você está diminuindo diante de Deus, e Deus está crescendo cada vez mais na sua vida. Glória a Deus. Porque hoje em dia muitos querem brilhar mais do que Cristo. Muitos querem aparecer mais do que Deus. Não sou eu que tenho que aparecer. O que tem que aparecer é Cristo na minha vida. Eu tenho que diminuir cada vez mais para que Deus cresça na minha vida. Aonde eu passar, a pessoa vê: esse irmão Carlinhos era uma coisa e hoje ele é outra. A vida dele transformou. Hoje ele não faz aquilo que ele fazia mais. Aí sim o povo vê Cristo na sua vida. Porque se for por causa de mim e de você, você não consegue mudança. Você não consegue dar conta de dizer não às coisas que o diabo coloca na sua frente, coloca na sua mão. Porque ele não pensa no inimigo que ele está lá fora, não. Ele está próximo a você, querendo te derrubar, querendo tirar você do propósito de Deus. Porque enquanto você estava no mundo, ele estava tranquilo. Mas quando você veio, confessou os seus pecados diante de Deus e está tentando levar uma vida reta diante de Deus,
O inimigo é derrubar o tempo todo, querendo tragar, querendo te derrubar, colocando coisas, pratos na sua mão, colocando oportunidades na sua frente, colocando contenda dentro da tua casa. Usa uma coisa, usa outra para poder te atrapalhar, para poder tirar você do caminho de Cristo. Porque isso é que Ele quer, meus irmãos. A gente vê a vida da gente na igreja, pensa que está um mar de rosa. Não, as lutas é travada, é inveja, é contenda, é porfia, é palavra contrária, é ciúme, é tudo. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é Ele que faz você dar conta, é Ele que vence por mim, é Ele que vence por você. Foi por isso que o Senhor falou: desce, Zaqueu, porque não é grande que você vai me ver, que você vai me receber, é você sendo pequeno que você vai receber. E apressando Zaqueu, desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu desceu e recebeu Jesus com festa, com alegria. É isso que nós devemos fazer, é receber Jesus na nossa vida com alegria, fazer o melhor para Deus. O que nós podemos fazer melhor para Deus é pouco. Porque o que Ele fez conosco, para nós, há 2000 anos, Ele deu o único filho dele para morrer por mim e por você. Será que Ele não merece? E hoje em dia as pessoas ainda falam: você aceita Jesus? Olha para você ver, que oportunidade. Eu acho que devia perguntar, era para Jesus, sabe? Jesus, você aceita o carinho desse pecador? Você vai mudar a vida dele? Nós ainda temos esse privilégio ainda de dizer: você aceita Jesus? Ó, o pecador aqui é nós. Ainda temos esse privilégio, né? Deus não. Deus sem eu, sem você, Ele é o mesmo. E nós sem Deus, nós não somos nada. Nós vivíamos naquele mundo perdido do pecado, da bebida, da prostituição, da mentira, da lascívia, de tudo que não presta. Mas Deus não, Ele é um só. E Ele é, sem eu e sem você, Ele é o mesmo. Nós é que precisamos de Cristo na nossa vida. E Zaqueu entendeu isso naquele dia, porque ele recebeu Jesus com festa, com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Olha para você, como a palavra. A pessoa está alegre, está recebendo Cristo, está fazendo a obra de Deus, está se esforçando para seguir, para fazer a coisa como tem que ser feita. Mas os inimigos estão ao redor. Os inimigos, a multidão está ao redor, falando: você não vai conseguir, você não merece, você é pecador, você não dá conta. Jesus não está com você não. Tanto de coisa errada que você já fez. Como que você está na igreja, está querendo ser santo agora? Você não é nada. Irmãos, nós já recebemos esses nomes várias vezes. Calúnias por trás, já falaram de mim e da minha esposa, que nós queremos ser mais santos do que os outros, só porque você gosta das coisas corretas. Isso é a multidão que estava aqui falando, questionando por que Jesus estava com Zaqueu. Mas ele veio para os pecadores, ele não veio para nenhum, ele veio para os doentes, não veio para os sadios. Porque se tiver algum que não tem pecado aí, ele não precisa de Jesus. O único que não tinha pecado foi morto na cruz, por mim e por você. Levou os nossos pecados. E mesmo assim, tinha essa multidão que ia contrário a tudo isso. Mas isso aí não cabe. Isso aí sempre vai ter na nossa vida. E é na vida de todo mundo, não é só na minha que tem essas coisas não. É família, é amigo, é irmão de igreja. Então, isso vai continuar tendo. Porque o Senhor disse para mim, para você, a palavra do Senhor, que nós vamos ter aflição, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser xingados, nós vamos ser invejados. Então não adianta correr, porque vai ter mesmo isso.
né? Então nós temos que estar preparados. E como que eu e você vai estar preparado? É tendo um encontro com Cristo, é tendo um encontro verdadeiro com Jesus. Aí sim você vai estar preparado, porque você veio, confessou seus pecados, se arrependeu e está fazendo a obra, seguindo, obedecendo a palavra de Deus, e cada vez mais se santificando mais. Aí sim, aí você vai ter força, né, revestimento para aguentar a chicotada, para aguentar, né, sem poder dizer não a tudo que vai te afastar do Senhor. Porque, irmãos, o que tem de coisa para nos afastar de Deus, que chega na nossa vida, que seja no nosso lar, aonde nós passamos, no nosso emprego, tem demais. A gente que trabalha fora, muitas das vezes você vê, você tem que ser, não é você ser forte, é o que eu falei. Deus, Jesus tem que estar na sua vida, para que você aguente o tranco, para que você possa dizer não a tudo que quer te separar de Deus, te afastar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque não adianta eu pensar que eu sou forte, porque eu mesmo não dou conta. Se não for Deus, nós temos que ter atitude para buscar. Enquanto Deus está com a porta aberta, né, trazendo o revestimento, nós temos que estar disposto a buscar oração, jejum, né, a palavra, obedecendo a palavra, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque Ele quer que nós façamos. Aí sim, aí você vai buscar o revestimento de Deus, conectado com Deus 24 horas. Os nossos pensamentos não podem mudar. Aonde você estiver, caminhando, trabalhando, né, viajando, o seu pensamento tem que estar conectado com Deus. Porque se nós desviar um pouquinho, o inimigo aproveita. Igual foi falado aqui nos ensinamentos. O inimigo não quer espaço grande, não. Ele quer apenas uma brecha para entrar no meu casamento, entrar no seu casamento, entrar na sua vida espiritual, entrar na sua família para destruir. Ele não entra para harmonizar, não. Ele entra para destruir. Para alguém chegar em você e falar para você assim: irmão Lucas, eu falei para você que você não ia conseguir. Eu falei para você que você não ia dar conta. Para te apontar. Isso aí é que o inimigo gosta, de achar essa oportunidade para acabar conosco. Mas se nós buscarmos revestir do poder de Deus através da palavra, ele não vai conseguir. Em nome de Jesus. Porque ele já nasceu derrotado. Só resta eu e você buscar a armadura certa para lutar contra ele. Porque muitos estão enganados por aí com a armadura errada. Que em vez de estar buscando afastar do inimigo, ele está cada vez mais próximo dele. E o versículo 8 diz assim: depois que Zaqueu, que os murmuradores disseram, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes. Você vê nessa passagem aqui, Zaqueu, como foi dito, era o chefe dos publicanos. Ele era rei. Ele não tinha aonde colocar dinheiro. Se fosse outras pessoas, dizia que ele não precisava nem de Deus, né? Mas ele não. Ele foi em busca de Jesus. E aqui ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando você tem um verdadeiro encontro e um arrependimento, você procura fazer tudo o contrário do que você fazia antes. Zaqueu aqui, ele cobrava imposto altíssimo do povo, ele defraudava o pessoal, todo aquele povo, né, era escravizado na mão deles, e aqui ele se arrependeu de tudo que ele fez.
Aquele disse a Jesus: eis que dou aos pobres metade do que eu tenho. Olha para você a atitude de uma pessoa que tem um encontro com Jesus. É a mudança. É a mudança de comportamento. É a mudança de caráter. É a mudança em todos os sentidos da nossa vida. Não é tudo de uma vez, não. Porque ele começou com restituindo a metade, restituindo aos pobres, e depois ele ia dar quadrupulado as coisas que ele tinha defraudado as pessoas. E quando você vem para a casa do Senhor e você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você vê, meus irmãos, nas pessoas, ele começa a mudar de pouco em pouco, ele vai mudando o comportamento, ele vai mudando o jeito de falar. Se ele falava gira, ele não fala mais. Ele procura aprender a falar como os verdadeiros servos do Senhor. Se ele usava um tipo de roupa mundana, ele começa a mudar as suas roupas. Irmãos, não é enjoeira não. Mas eu era uma pessoa que eu gostava de uma bermuda e de uma camiseta cavada. Eu não sei para mostrar o que eu não sei, porque nem física eu não tenho. Era a coisa mais horrível. Mas eu achava o máximo andar de bermuda e camiseta cavada. Estava lá em casa, eu não vendi, não joguei fora, mas eu fui aprendendo na palavra de Deus, fui buscando e o Espírito Santo foi me incomodando. Eu fui parando de usar. Eu não uso. Eu uso a bermuda lá em casa de noite na hora que eu vou dormir. Não consigo usar mais camiseta nem bermuda para sair na rua. Sabe? Eu fui parando aos poucos. E é isso que acontece, meu irmão. Você vai desistindo dessas coisas mundanas aos poucos. Mas a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. Aleluia. Porque quando a coisa incomoda, não vai não. É Deus te alertando. Aleluia. Quantas vezes eu, por experiência própria, depois que eu fui ver o que era errado, as coisas aconteceram, de repente eu me tocava e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer ali? O que é isso na minha vida? Eu sou um servo do Senhor. O que é isso, irmão? Não é você não, é Deus, é o Espírito Santo que está soprando no seu ouvido. Não vai não, meu filho, não faça isso, meu filho. Você é um servo do Senhor, mas a gente tem que ouvir. Mas tem muitas pessoas que é teimosa, elas não querem abandonar as coisas do mundo, elas não querem abandonar as roupas, elas não querem abandonar as maquiagens, as coisas, sabe, mundanas, que estão vindo lá do mundo, que a gente fazia, e Deus não se agrada disso. Glória a Deus. Isso é verdadeira transformação, quando você começa a transformar, mudar de vida, a obediência da palavra do Senhor. Você começa a ficar mais frequente nos cultos, você começa a dar testemunho da sua vida, as pessoas começam a te ver e falar, essa pessoa está mudando. Essa pessoa foi lá para a igreja do pastor Evanildo, olha quem era ele, olha quem é ela agora. É isso que Deus tem que ver, é isso que o povo tem que ver, irmãos. Porque o Senhor diz que nós somos luz no meio das trevas. Então nós temos que andar como luz. Né? Nós somos o sal da terra, nós temos que andar como sal, diferente, né? Então, Zaqueu começou a transformação dele nesse momento, né? Ele teve Jesus na vida, teve um encontro verdadeiro com Deus e mudou, e começou a mudança. E Jesus disse para ele, essa aqui é uma passagem que todos nós gostaríamos de ouvir. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. Pois também este é filho de Abraão. Por que, meus irmãos, que Jesus disse que veio salvação? É porque ele viu a transformação, ele viu a fidelidade, a honestidade daquele homem, o sacrifício que ele fez para ver Jesus. E quando ele fez Jesus, ele recebeu Jesus na vida dele, porque ele já começou a demonstrar a transformação, a mudança de vida, de comportamento. E Jesus garantiu para ele, né? E disse, hoje veio salvação a esta casa. Então a casa dele não foi só ele, mas foi toda a casa, e com certeza foi salvo, né? Porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. É o que está perdido. Como eu estava, como você estava, perdido lá no mundo. Jesus morreu por mim e por você. É por isso que você está aqui hoje. Foi porque um dia Ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui, né? Porque Ele veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele veio resgatar. E com certeza Ele está te resgatando e vai resgatar também a sua vida. Em nome de Jesus. Para encerrar, meus irmãos, lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse que eu e você tem que nascer de novo, né? Nós precisamos nascer de novo para entrar no reino do céu. E aqui diz: tudo passou, as coisas velhas, e nova criatura fez. É isso que eu e você tem que ser quando conhecemos Jesus, quando entregamos a nossa vida para Cristo. Uma nova criatura. O que nós fazíamos, nós não faz mais. Nós vamos agora na obediência da palavra do Senhor. E com certeza, né, nós vamos garantir a coroa da vida, que é a salvação. Amém? E essas são as palavras que o Senhor colocou. Aleluia. No coração.